Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de virmos a este local, um local tão confortável, com ar-condicionado, com som ligado, e nós podemos cantar, ó Deus, e fazer dessas canções orações a Ti. E nós cremos que o Teu Espírito Santo já começou a trabalhar em nosso coração, e agora nós queremos entender essa palavra que nós acabamos de ler. Então nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu oro para que as minhas limitações não impeçam o Teu agir, não venham atrapalhar o Teu agir nessa manhã. Ó Deus, mas que a Tua palavra venha encontrar lugar em nosso coração, ó Pai. Que o Senhor nos livre de toda e qualquer distração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os 2 primeiros capítulos de Gênesis nos conta a criação de Deus, Deus criando os céus, a terra, as plantas, os animais. Fala também que Deus organizou um jardim numa região chamada Éden e colocou ali nesse jardim os nossos primeiros pais, o casal Adão e Eva. Para esse casal não faltava nada, não faltava um bom relacionamento, tanto entre homem e mulher. O relacionamento também que eles tinham com Deus era um relacionamento perfeito antes da queda. O verso 8 do capítulo 3 nos dá a ideia de Deus se encontrando com o casal todo pôr do sol, todo fim de tarde. Não faltava a esse casal alimento, porque eles podiam comer de todas as árvores daquele imenso jardim. Agora imagine o potencial de nutrientes e vitaminas que tinham essas árvores antes da queda. Então não faltava para eles o alimento, não faltava para eles a capacidade intelectual, porque nós vemos, por exemplo, Adão em um dia dando nome a todos os animais. Eu me esqueço até dos nomes dos meus filhos quando vou dar bronca. Troco João por Pedro, Pedro por João. Imagina Adão em sua capacidade intelectual antes da queda, dando nome a todos os animais. Não faltava para esse casal também descanso, porque Deus tinha ordenado que eles deveriam separar um dia de repouso. Capítulo 1 e 2. Aí quando chegou o capítulo 3, nós temos: mas a serpente. Aqui a situação começa a mudar, e drasticamente. Existe um debate acerca dessa história da serpente abordando Eva. Alguns acreditam que essa história é uma alegoria, e para a nossa época isso faria sentido, porque nós estamos acostumados com histórias de animais que falam e no final tem uma moral, uma lição de moral. Os desenhos da Disney são os animais falando e no final tem uma lição de moral. Hoje em dia nem tanto. Seria o caso de Gênesis 3 ser uma alegoria? Eu creio que não, porque a Bíblia explica a própria Bíblia,
e a própria Bíblia entende essa conversa da serpente com a mulher como um evento histórico, em várias passagens. Eu gostaria de ler pelo menos uma passagem, se você puder abrir a sua Bíblia, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 3. Paulo está exortando a igreja com relação aos falsos ensinos, aos falsos mestres, e como argumento, Paulo apela para a passagem de Gênesis capítulo 3, segunda carta aos Coríntios capítulo 11, verso 3, o apóstolo Paulo diz: temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então aqui nessa passagem Paulo está levando em consideração Gênesis 3 como evento histórico, e nós temos outras passagens que depois você pode ler, como por exemplo a primeira carta que o mesmo apóstolo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versos 13 e 14, se você estiver anotando. Apocalipse capítulo 12 fala da mulher e o dragão, e esse dragão é chamado de antiga serpente, fazendo uma alusão à história de Gênesis capítulo 3. Então, creio eu que este é um evento histórico. A Eva aqui, a mulher está sendo enganada pela serpente. Existe aqui algo muito estranho acontecendo, porque a essa altura Adão deveria ter o controle da criação. Ele foi colocado no Éden como subgerente de toda a criação, mas tem algo muito estranho, uma cobra falando, uma serpente aqui abordando a mulher. Comparando essa passagem com toda a Bíblia, que é isso que nós devemos fazer quando nós lemos um texto, tentar entender o que toda a Bíblia diz acerca daquele tema, nós entendemos aqui que não se trata simplesmente de uma serpente, mas diz respeito ao diabo, o que é chamado em Apocalipse de antiga serpente, é o líder da rebelião contra Deus. De alguma maneira que a gente não sabe explicar, porque a Bíblia não nos traz detalhes, o diabo tem o controle e utiliza essa serpente para enganar Eva no jardim. O que eu gostaria de ver com vocês nessa manhã é que Satanás usa duas estratégias para tentar derrubar o primeiro casal. A primeira estratégia que o diabo utiliza aqui é de tentar provocar no coração daquela mulher rebeldia contra Deus. Em outras palavras, o que Satanás está tentando aqui é colocar a criatura contra o Criador. Então a serpente vai ao ataque, é o que nós percebemos aqui no capítulo 3. Não sei porquê, a serpente não vai conversar com Adão, mas vai conversar com a mulher. Inclusive, eu digo mulher aqui, porque aqui no capítulo 3, pelo menos na passagem que nós lemos, ela não tinha nome, ela era apenas chamada de mulher. Ela só recebe o nome de Eva no verso 20 do capítulo 3. E eu creio que é interessante trazer essa informação, porque depois a história segue, depois que eles caem, o Senhor vai ter com eles, vai ter com o casal. Eva foi a responsável por esse engano, né? O apóstolo Paulo diz que ela foi enganada pela serpente. Acontece que depois disso Deus traz uma promessa para a mulher, dizendo que da descendência dela viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E no verso 20, Adão dá o nome para sua mulher de Eva, que significa mãe da humanidade. Então parece que Adão está dando esse nome à sua mulher num gesto carinhoso e num gesto de fé, porque Adão creu que aquela mulher seria a mãe da humanidade e traria o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Então só no verso 20 essa mulher recebe o nome
de Eva aqui. A serpente aqui então tenta provocar a rebeldia, fazendo uma pergunta muito sorrateira, perspicaz, dizendo: é isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza? E olha só como inverte a informação que Deus tinha dado. Vocês não podem comer de nenhuma árvore que está no jardim. Aqui é interessante também, quando Deus dá a ordem de que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva não tinha sido criada. Muito provavelmente, quem trouxe essa informação, ou quem passou essa informação para sua esposa, foi Adão, dizendo que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a pergunta pegou Eva aqui de surpresa, uma pergunta tão maliciosa que Eva acaba acrescentando palavras à ordem de Deus. Olha a resposta que ela traz aqui. Eva diz que eles não deveriam comer do fruto, no verso 3, e nem tocar nele, para que não venha a morrer. Só que quando nós lemos a passagem, quando Deus dá a ordem a Adão de que eles não deveriam comer desse fruto, Deus não diz que eles não deveriam nem tocar no fruto. Isso é interessante porque alguns teólogos apontam aqui, acabam atribuindo a Eva o título de a primeira legalista da história da humanidade. O que é o legalismo? Legalismo é quando você acrescenta regras ao mandamento de Deus. Trazendo para os nossos dias, a Bíblia, por exemplo, instrui a mulher a se vestir com modéstia, ok? Isso está na Bíblia. O apóstolo Paulo diz que a mulher deve se vestir e se comportar com modéstia. O que o legalista faz? O legalista acrescenta regras e palavras a essa ordem, dizendo: olha, a mulher não pode usar saia para cima do joelho, a saia tem que tocar até o chão, a mulher não pode usar maquiagens. Isso é legalismo, isso não está na Bíblia. Outro exemplo, a Bíblia é contra a embriaguez. O que o legalista faz? Diz que o crente não pode colocar uma gota de álcool na boca. Isso pode parecer piedoso, mas é legalismo. Então, o que Eva faz aqui é legalismo. Ela acrescenta regras, dizendo: olha, nós não podemos comer do fruto, mas também nós não devemos nem tocar no fruto, e Deus não tinha dito isso. O que nós podemos aprender com essa primeira estratégia de Satanás aqui, de tentar colocar a criatura contra o Criador? Nós entendemos aqui, meus irmãos, que num primeiro momento é isso que o diabo faz conosco no dia a dia. Satanás tenta nos colocar contra Deus. Isso acontece o tempo todo, seja no trabalho, seja na faculdade, os jovens. Isso acontece naquilo que nós assistimos, isso acontece naquilo que nós acessamos. As perguntas que Satanás jogam em nossos ouvidos são: se Deus é bom, como Deus pode permitir tanta maldade no mundo? Se Deus é amor, como pode esse Deus amoroso condenar pessoas ao inferno no dia do juízo? Ou seja, são perguntas que nos colocam contra Deus. São perguntas que nos faz duvidar do caráter amoroso de Deus. São perguntas que nos levam a duvidar das intenções de Deus para conosco. Essa é a primeira estratégia de Satanás. A serpente insinua que a vontade de Deus é contra o nosso bem, que se Deus te dá ordens e mandamentos, é porque Deus é egoísta, e Deus não quer o teu bem, Deus quer apenas ser glorificado. Então são essas palavras que a serpente jogam em nossos ouvidos. Essa é a primeira estratégia de Satanás. Acontece que nem sempre essa estratégia dá certo. Talvez não tenha dado certo com você em algum momento, porque quando nós vemos, por exemplo, o cristianismo sendo ridicularizado, a palavra de Deus
nós saímos em defesa de Deus. Embora Deus não precise de advogado, nós saímos em defesa de Deus, dizendo: não é assim. O cristianismo não é isso. A maneira como Deus lida com a humanidade não é assim. Pode ser que essa primeira estratégia não funcione com a gente. Quando essa estratégia não funciona, como não funcionou com Eva, porque Eva também saiu em defesa da palavra de Cristo, mesmo criando regras na ordem de Deus, ela saiu em defesa de Deus, daquilo que Deus tinha dito. Então, quando essa primeira estratégia não dá certo, Satanás parte para a sua segunda estratégia. E a segunda estratégia é a seguinte: Satanás usa a própria palavra de Deus para enganar. Satanás distorce aquilo que Deus disse. Está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler o verso 4 de Gênesis, capítulo 3. Aqui nós vemos a segunda estratégia da serpente, quando diz à mulher: é lógico que vocês não vão morrer. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que nós acabamos de ver aqui é uma mistura de verdade e mentira. Então nós temos aqui uma verdade de que a partir do momento em que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o entendimento deles se abriria. Tanto que nós vemos isso já no verso 7. Os olhos deles se abriram. Mas está misturado com verdade. Está misturado aqui com mentira. Porque Eva diz, na verdade traz uma promessa para eles, dizendo: olha, vocês não vão morrer. E eles morreram sim. Espiritualmente eles morreram no mesmo momento em que eles comeram do fruto. Deus tinha prometido, no verso 17 do capítulo 2, no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Alguns acham que Deus não cumpriu essa promessa. Deus cumpriu essa promessa. Porque para morrer fisicamente, primeiro nós morremos espiritualmente. A morte física é um resultado da morte espiritual. E como eu já disse uma vez para os adolescentes, nós já estamos em processo de decomposição desde a queda. E a gente pode experimentar os efeitos desse processo de decomposição se você deixar de tomar banho por um ano, ou por um mês, ou escovar os dentes. Você já começa a perceber os efeitos da queda. Porque veio a morte espiritual, como resultado também vem a morte física. Então Satanás aqui está mentindo, dizendo: olha, vocês não vão morrer. É lógico que vocês não vão morrer. O que vai acontecer é isso. Essa segunda parte, sim, a serpente está falando a verdade, mas é uma verdade misturada com mentira. Irmãos, é isso que Satanás faz nas igrejas hoje em dia. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas olha que interessante, algo que o apóstolo antecipa no primeiro século, e é algo que nós estamos vivenciando hoje nos nossos dias. Paulo diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, querendo ouvir isso, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Por que essas pessoas estão se entregando a fábulas e a mentira? Porque elas gostam de ouvir o falso evangelho? Porque elas foram enganadas. Como elas foram enganadas? Verdade misturada com mentira. Meus irmãos, infelizmente, quando nós olhamos o cenário evangélico, pelo menos no nosso país, quanto do falso evangelho tem sido pregado dos púlpitos das igrejas. Quantas pessoas estão sendo enganadas. E o triste dessa história é que, assim como Eva não conseguiu discernir o que era verdade e mentira, a massa evangélica,
A multidão não consegue discernir o que é verdade, o que é mentira, o que é verdadeiro e o que é falso evangelho. É por isso que a nossa igreja tem batalhado e investido na educação cristã. Ah, mas nós precisamos ter um centro de estudos na nossa igreja? Sim! Nós precisamos pregar a palavra expositivamente. A gente não poderia ter uma mensagem mais positivista, mais performática? Irmãos, sabe por que nós precisamos estudar a palavra de Deus? De joelhos dobrados, é lógico, mas estudar a palavra de Deus? Porque quem vem em nossa direção para nos atacar, Satanás, é um baita de um teólogo. Quando Satanás ataca a igreja, dissemina falso evangelho, é porque Satanás entende muito de teologia, mais do que qualquer um de nós. É por isso que a igreja preza tanto pelo ensino, porque o que nós temos visto é também algo que foi anunciado pelo apóstolo Paulo lá no primeiro século, que Satanás se disfarça de anjo de luz. E quando Satanás se apresenta como anjo de luz, tudo aquilo que sai da boca dele parece verdade, tudo aquilo é atraente. Se você olhar para a história das igrejas evangélicas, nas últimas décadas, você vai reparar um ciclo bem interessante. Satanás consegue enganar alguém da igreja local, talvez através de vídeos na internet, de falsos profetas, que se disfarçam de anjos de luz, de pastores de luz. Essa pessoa abraça a heresia, ou o falso evangelho, consegue contaminar um grupo de irmãos na igreja, um grupo dentro da igreja é contaminado pelo falso evangelho. O que acontece? Deus também sempre preserva o remanescente. Sempre haverão pessoas que conhecem a palavra de Deus, detectam o falso evangelho. O que esses crentes verdadeiros vão fazer? Vão combater a heresia, vão combater o falso evangelho. A igreja que não quer saber de nada, a multidão que só vem no domingo para cumprir tabela, para bater cartão, assistindo essa luta entre os hereges e aqueles que defendem o verdadeiro evangelho, olham para isso e diz: nós não precisamos brigar. Surge uma divisão na igreja, aqueles que guardam o falso evangelho saem como aqueles que têm a razão. Talvez isso tenha acontecido na história da nossa igreja no passado. O falso evangelho entra na igreja, arrebanha uma galera, aqueles que se colocam contra são tidos como os rebeldes, como os briguentos, os bélicos, e aí nós temos uma divisão na igreja. Quem venceu nessa história? O diabo, Satanás, distorcendo a palavra de Deus. Muitos acabam abraçando o falso evangelho porque é atraente, porque promete muita coisa, como acontece aqui no verso 6. A palavra diz que o fruto foi desejável, foi agradável para Eva. Eva, quando começa a olhar para aquele fruto, ela começa a pensar: olha, não é tão ruim assim. Imagina poder ter o conhecimento de Deus, o entendimento que Deus tem sobre o bem e sobre o mal. Maldito momento, meus irmãos, quando a palavra de Deus foi tida como mentirosa. Maldito momento quando a palavra da serpente foi tida como verdadeira. A mulher come do fruto, o estrago está feito e a serpente sai desfilando porque conseguiu alcançar o seu objetivo. Uma pergunta que surge nessa história é: e Adão? Onde estava o marido? É um debate também. Se ele estava longe dela, estava assistindo o jogo do Palmeiras contra o Noroeste, se ele estava próximo dela. O que fica claro nessa passagem é que a culpa não é só de Eva, mas a responsabilidade ali é de Adão. Ele deveria proteger a sua esposa. Inclusive, algumas tradições
dão a entender que Adão estava ali assistindo tudo. Quem tem a Bíblia NVI, dependendo da sua Bíblia, tem na nota de rodapé a seguinte tradução alternativa: de que Eva tomou do fruto, comeu e deu o fruto ao seu marido que estava com ela. Então algumas traduções dão a entender. A gente não pode bater o martelo porque a Bíblia não nos traz clareza sobre isso, mas o que nós vemos aqui, longe ou perto, omissão de Adão, omissão do marido. E homens casados, o que nós podemos aprender com isso? É muito triste quando nós percebemos que a história se repete, desde o Éden. Quando nós vemos as mulheres tomando as decisões espirituais de sua casa. E eu não estou dizendo que é o homem que tem que tomar a decisão espiritual da sua casa, eu estou dizendo que homem e mulher agora são uma só carne. Eles devem tomar a decisão espiritual da casa juntos. E é muito triste quando nós olhamos para a igreja, por exemplo, em eventos e programações, o engajamento das mulheres. São as mulheres que decidem se eles vão ler um livro de devocional antes de dormir, juntos, marido e mulher, ou não. São as mulheres que acabam decidindo se eles vão para a escola dominical e levar os filhos, ou não. Que quando tem vigília, reunião de oração, são as mulheres que participam e os maridos não. Que quando tem evento de mulheres, muitas mulheres, e quando tem evento de homens, poucos homens. Por quê? Por que nós insistimos em nos comportarmos, nós homens maridos, com a síndrome de Homer Simpson? Omisso, bananão. Por quê? E não adianta a gente pensar, olha, se eu estivesse no lugar de Adão teria sido diferente. Ou você, mulher, se eu estivesse no lugar de Eva teria sido diferente. Não teria sido diferente. Primeiro, porque Adão e Eva são as nossas melhores representações. Adão é o melhor de nós. Tudo aquilo que Adão pensava, tudo aquilo que Adão decidiu seria exatamente o que você pensaria e decidiria no lugar dele. Além disso, mesmo alcançado pelo Evangelho, todo dia a gente cai nas mesmas mentiras de Satanás. Nós somos enganados pelas mesmas estratégias do diabo. Toda semana você acaba acreditando na mentira do diabo, que é melhor você viver para si mesmo do que para Deus e para a irmandade. Toda semana você acaba acreditando, eu acabo acreditando que o pecado vai trazer um momento de alegria. E que quando eu tenho os meus problemas, eu tenho que escapar, eu tenho que ir em direção ao meu pecado de estimação. O diabo acaba nos enganando com relação a isso. Toda semana a gente acaba acreditando na mentira que se a gente pecar mais uma vez naquela área, Deus não vai ligar tanto, porque Deus já está acostumado, aliás, Deus sabe das minhas limitações. A gente acaba acreditando nesse tipo de estratégia. As estratégias do diabo, meus irmãos, ou da serpente, são tão sorrateiras, tão malignas e tão perigosas, que o primeiro Adão não deu conta de vencer. Os filhos de Adão também não dão conta de vencer. Mas o Evangelho precisa ser pregado nessa manhã. E a boa notícia que nós temos é que há alguém, uma única pessoa que venceu todas as tentações, todas as estratégias de Satanás. Então, quando a serpente vem em nossa direção, o que nós precisamos é correr em direção a esta pessoa, a Jesus de Nazaré, que venceu todas as tentações. Estou falando de Jesus, que inclusive no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, é anunciado como a nossa esperança, como a solução para nós.
Depois que Adão e Eva já tinham pecado contra Deus, Deus na sua graça e na sua misericórdia promete salvação. Se você está com a sua Bíblia aberta, no verso 15, Deus diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, dizendo para a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela, este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é uma promessa de que o Senhor Jesus viria como representante da nova humanidade, descendente de Eva, esmagaria a cabeça da serpente, vencendo as tentações da serpente. Meus irmãos, quando nós comparamos a tentação do primeiro casal, Adão e Eva, e depois nós vamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, nós vemos a tentação de Satanás contra Jesus, nós percebemos alguns paralelos bem interessantes. Nós temos algumas similaridades e algumas diferenças entre essas duas tentações. Por exemplo, são muitas, eu vou destacar algumas delas. Olha o paralelo. Adão e Eva são tentados num jardim. Eles tinham ao redor muita comida. Mesmo assim, eles caíram. Jesus, capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas, é tentado no deserto. Não tinha comida em sua volta. Ele já estava sem comer há 40 dias. Seria justo ele comer alguma coisa. E ele é tentado por Satanás quando Satanás diz: olha, pega essa pedra aqui, transforme ela num pão e coma. Jesus, mesmo num ambiente completamente diferente de Adão e Eva, vence a tentação de Satanás. Esse é um paralelo. O segundo paralelo é que nós vemos a estratégia de Satanás aqui em 3 níveis. Em Gênesis capítulo 3, você vai reparar que primeiro Satanás apela para a vontade da carne, ou seja, o texto diz que a árvore, Eva viu que a árvore era boa para se comer, necessidade física, eu preciso comer, é a vontade da carne, primeiro nível. Segundo nível, desejo dos olhos, porque em Gênesis diz que Eva percebeu que o fruto era agradável aos olhos. Em terceiro lugar, apelou para uma recompensa de entender o bem e o mal. 3 níveis, resultado, Eva caiu no engano de Satanás. Quando nós vamos para a história de Jesus no deserto sendo tentado, Lucas capítulo 4, se você puder abrir, nós não vamos ler, mas você pode olhar aí por cima essa passagem. Nós percebemos que Satanás também tenta a Jesus em 3 níveis. Primeiro, Satanás apela para a vontade da carne, ou seja, Jesus, você não comeu nada em 40 dias, transforma essa pedra em pão e coma. Em segundo lugar, isso acontece no verso 3, depois no verso de número 6 de Lucas capítulo 4, Satanás apela para o desejo dos olhos, porque Satanás mostra para Jesus todos os reinos do mundo, algo que eu e você, pelo menos eu, me encantaria se eu estivesse ali naquele lugar. E num terceiro nível, Satanás apela para uma promessa de livramento, dizendo: Jesus, se joga, deixa que os anjos cuidam disso. Os anjos vão pegar você no ar, e tudo vai ficar tudo muito bonito, a história vai ser linda, vai ser um espetáculo. Satanás também tenta em 3 níveis, a diferença é que Jesus vence a tentação de Satanás. Outro paralelo interessante aqui nessas 2 histórias é com a expressão tomou e comeu. Quando Eva está olhando para o fruto, ela toma do fruto, come o fruto e vem então a morte, porque ela desobedece o mandamento de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 26, verso 26, quando Jesus está instituindo a ceia, Jesus está anunciando a sua morte, Jesus pega o pão, oferece aos seus discípulos, e o que Jesus diz? Tomem, comam do pão.
E esse pão representa a vida que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos esse paralelo, isso para mostrar que a Bíblia não lança histórias avulsas, mas tudo é inspirado pelo Espírito Santo. Nas duas histórias, tanto em Gênesis como nos Evangelhos, Satanás usa a própria palavra de Deus, distorce a palavra de Deus para enganar. A diferença é que Eva não detectou aquilo que era mentira, aquilo que era verdade. Jesus, pelo contrário, Jesus combate as estratégias de Satanás usando a própria palavra de Deus, respondendo ao diabo com a palavra verdadeira de Deus. Meus irmãos, o diabo quer nos derrubar, quer derrubar o povo de Deus, quer nos levar a duvidar das intenções de Deus, disseminando distorções quase imperceptíveis dentro da igreja. A palavra de Deus nos ensina e mostra em muitos lugares, em muitas passagens, a respeito da astúcia de Satanás. Durante essa semana, enquanto eu estava preparando essa mensagem, meditando nesse texto de Gênesis, eu tive a curiosidade de perguntar para o ChatGPT. A pergunta que eu fiz para o ChatGPT era a seguinte: se você fosse o diabo, quais estratégias você usaria para acabar com o cristianismo? É lógico que aquilo que a Bíblia diz acerca disso é suficiente. A Bíblia nos diz das intenções de Satanás, mas também não é errado usar da graça comum. Então eu gostaria de ler para vocês aquilo que o ChatGPT respondeu para mim, resumidamente, porque fez um textão, depois eu pedi, resuma isso, por favor. E o resumo foi o seguinte, olha que interessante: se eu fosse o diabo, começaria disseminando desinformação e confusão doutrinária. Esta é uma estratégia eficaz para distorcer os ensinamentos centrais do cristianismo, criando diferentes interpretações e divisões internas. Depois, promoveria escândalos entre os líderes da igreja, assim ela perderia sua credibilidade e moralidade. Incentivaria a busca por prazer e consumo, afastando as pessoas da verdadeira fé. Apoiaria a secularização e o relativismo moral, promovendo a ideia de que não há verdade absoluta. Levaria as pessoas a questionarem a bondade de Deus diante do sofrimento. E por último, desencorajaria a evangelização. É tudo aquilo que a palavra de Deus nos instrui acerca das estratégias de Satanás contra as nossas vidas e contra a igreja. Independente da área em que Satanás esteja atuando, independente da estratégia, seja nos conflitos internos do coração, seja no ambiente da igreja, Jesus é o nosso refúgio. É sempre na direção de Cristo que nós devemos correr. Jesus não é apenas o exemplo para vencermos as nossas tentações, mas Jesus Cristo é o poder que nos faz vencer as tentações. Amém?